Estamos aqui para sermos continuamente moldados pela verdadeira história do mundo. Organizamos intencionalmente nossas vidas com ritmos que enchem e nutrem nossas experiências com o amor de Deus. Assim, seguimos seu espírito em momentos de aprendizado compartilhado, adoração, oração, lazer e discipulado. Estamos aqui para compartilhar nossas vidas juntos, desfrutando e crescendo por meio de novas e antigas amizades. Estamos nutrindo nosso amor uns pelos outros, compartilhando a vida cotidiana com a intencionalidade do Evangelho. Estamos aqui para amar nossos vizinhos e a nossa cidade. Acreditamos que a família de Deus existe não apenas para a nossa própria transformação, mas para que sejamos uma bênção para os outros. Ático, moldados por Deus, juntos para o bem de Curitiba. Nós temos falado à luz desse tema, dessa série de mensagens, que igreja queremos ser. Quando pensamos, refletimos na igreja que queremos ser, a respeito da influência que nós queremos gerar onde estamos inseridos, ambiente de trabalho, lazer, vizinhança, nós precisamos pensar na igreja que nós queremos ser, e nós precisamos pensar também na igreja que nós não queremos ser, nas coisas que nós não queremos fazer, nos cacoetes, nos jeitos, nas realidades que nós não queremos viver dentro dessa comunidade. E quando nós pensamos em influência na cidade, influência positiva na sociedade, vira e mexe, nós pensamos em algo grande. Talvez você conheça a história de uma igreja que começou um trabalho social, e esse trabalho cresceu, ficou muito grande, e essa igreja ficou conhecida em função desse trabalho social. Talvez você conheça a história de igrejas como a Redeemer, uma igreja que foi plantada em Manhattan, Nova York, e essa igreja cresceu muito e se tornou influente demais naquele local, e uma igreja que se tornou plantadora de igrejas ao redor do mundo. E aí você conhece histórias bonitas, histórias reais de igrejas, e aí quando nós estamos pensando aqui no Ático, a nossa comunidade local, nós começamos a sonhar também numa igreja que vai ser uma igreja para o bem de Curitiba, e vamos fazer algo que vai aparecer, algo que vai ser grande, algo que vai influenciar em diferentes ambientes da nossa sociedade. Querer isso, desejar isso, orar por isso não é errado. Mas nós precisamos começar bem antes daquilo que nós queremos, em algo do sonho para a nossa comunidade local. Enquanto esperamos oportunidades extraordinárias, muitas vezes deixamos de viver o Evangelho nos lugares comuns. Não é problema você orar e ficar atento, caso tenhamos, enquanto comunidade local, oportunidades extraordinárias. Deus abençoe que tenhamos. Deus abençoe que você, como profissional, tenha entrada, tenha a oportunidade de ser bênção onde você está inserido, no meio dos seus amigos, dos seus familiares, na sua vizinhança. Deus abençoe que você tenha oportunidades e que você saiba aproveitar essas oportunidades. Só que quando nós ficamos sonhando, almejando, de forma utópica, grandes oportunidades, muitas vezes deixamos de viver, presta atenção nisso, deixamos de viver o Evangelho nos lugares comuns. Eu não sei a sua vida, a minha vida ela é feita muito mais de lugares comuns do que de lugares extraordinários. A minha vida ela é feita muito mais de momentos comuns, ordinários, simples, belos, porém simples, do que momentos extraordinários. Como é que é para você? Eu gostaria que a gente começasse a pensar que, como discípulos de Jesus, numa influência que nós precisamos ter.
Ah, Carlos, mas eu vim aqui nessa manhã porque eu não estou bem, eu tô triste, eu estou machucado, machucada, e eu preciso que Deus me cure. E aí você vem falar sobre influência, sobre a igreja que eu preciso ser lá fora. Nós, como discípulos de Jesus, nós somos afetados pela presença de Deus e necessariamente nós afetamos aqueles que estão ao nosso redor. Não é uma coisa ou outra. Não é uma coisa em detrimento da outra. Se você tem um encontro com Jesus, se você é discípula de Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você, precisamente vai acontecer de você influenciar outras pessoas nos ambientes onde você está inserida. Mas nós criamos uma espécie de utopia da influência. Como se fazer diferença dependesse do palco, da estrutura, da visibilidade. E aí, você começa a ler sobre uma história, sobre discípulos de Jesus, sobre missionários. Você ouve falar de uma igreja que fez algo muito bacana, e aí você pensa assim, quando eu tiver mais voz... Aí nós pensamos, quando nós tivermos mais seguidores nas redes sociais e mais influência, quando a igreja crescer mais, quando nós tivermos 2, 3 cultos de repente, quando nós estivermos em lugares estratégicos, quando enfim eu estiver dando aula na universidade, ou quando enfim eu tiver aquele cargo na empresa que eu tanto almejo, aí sim eu vou compartilhar sobre Jesus. Aí sim eu vou ter espaço, vou ter credibilidade para propor para os meus subordinados que a gente tenha um tempinho para conversar sobre espiritualidade, por exemplo. Aí sim eu vou marcar um café com eles e intencionalmente eu vou falar do amor de Jesus que tanto me constrange. Aí sim nós vamos impactar a coletiva. Quando a igreja crescer, quando eu chegar lá, quando eu tiver estabilidade. Porém, preste atenção nisso, irmãos e irmãs, o evangelho raramente começa assim. Existem momentos, sim, onde o evangelho começa a ser compartilhado num ambiente de influência, e isso chama muito a nossa atenção. A gente vai falar sobre isso no domingo que vem, fechando essa série de mensagens. Porém, via de regra, a partir do evangelho, acontece em ambientes muito simples, como uma estrada, como a casa de alguém, como em um mercado, a mesa. Assim, eu quero convidar você a pensar comigo nessa manhã, teólogo Dallas Willard, a respeito de nós percebermos os momentos onde estamos envolvidos. Ele diz, o reino de Deus está disponível agora, exatamente onde você está. E eu estou dizendo, ele está aqui agora na igreja também, ele está disponível aqui, mas exatamente onde você está inserido no seu ambiente de trabalho agora. Onde você trabalha? Imagina agora o seu ambiente de trabalho. Imaginou? Como que a vida acontece lá, como não é o ideal, como você gostaria que a sua sala fosse diferente? Imaginou? Como você gostaria que as suas relações lá fossem diferentes? Exatamente onde você está desenvolvendo suas atividades profissionais, o reino de Deus está disponível. Lembra do lugar agora onde você desenvolve lazer? Academia, esportes, passeios no parque, onde você passeia com seus filhos. Pensa nesse ambiente. Esse ambiente não ideal, esse ambiente não perfeito, é exatamente onde o reino de Deus está disponível neste momento da história, porque você está lá. Porque você está lá. O evangelho não espera as condições perfeitas para alcançar as pessoas. O evangelho encontra pessoas exatamente onde elas estão. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês essa manhã. O evangelho está onde as pessoas estão. Quando nós começamos o projeto para meados de 2022, para em 2023 iniciarmos os cultos públicos do Ático, nós pensamos bastante o tipo de igreja que nós queríamos ser. Não necessariamente o tipo de igreja que nós
queríamos ser no sentido de desejo, pura e simplesmente, mas olhávamos para nós, para as nossas características, para a nossa formação, para o nosso jeito, e esse grupo básico, que tinha aproximadamente 30 adultos, nós olhamos uns para os outros e dissemos, bom, nós provavelmente vamos comunicar com esse grupo. E nós queríamos muito que essa igreja ela fosse uma igreja para aqueles que não gostam de igreja e uma igreja para aqueles de quem a igreja não gosta. Essa ideia nos convidou a sermos intencionais para que vivêssemos o Evangelho onde as pessoas estão e não onde nós queremos pura e simplesmente viver o Evangelho. Para mim, é muito mais fácil viver o Evangelho aqui aos domingos. Nessa 1h30 que nós ficamos aqui, nesses 45, 50 minutos que eu fico aqui à frente compartilhando a palavra de Deus, para mim é maravilhoso viver o Evangelho nesse momento. Mas onde eu estou na quarta-feira à tarde, na quinta-feira de manhã, no sábado de manhã, no domingo à noite, nesses lugares o Evangelho também está. E nós precisamos ser intencionais se nós de fato queremos ser uma igreja que alcança, que conecta com aqueles que não gostam de igreja, com aqueles de quem a igreja não gosta. Eu quero desafiar você aqui nessa manhã a pensar comigo profundamente sobre isso. É muito fácil, gente. Nós, que já temos agora uma estrutura mínima aqui, nós começamos a tocar músicas intencionalmente de um jeito mais palatável que as pessoas gostem, e nós começamos a trazer muita gente, a receber muita gente que vem de outras igrejas. É muito fácil, é muito cômodo para nós. Porém, nós queremos que essa igreja seja de fato bênção para a cidade de Curitiba, alcançando pessoas que outras comunidades cristãs de repente não estão alcançando. E como que nós vamos fazer isso, Carlos? Que tipo de estratégia nós vamos usar? Simples. O Evangelho onde as pessoas estão. O Evangelho onde as pessoas estão. Onde você está? Dá uma olhada aí, imagina a sua agenda semanal. Padrão, sua agenda padrão. O que você faz? Onde você vai? Onde você compra? Onde você se relaciona com as pessoas? Imaginou? Esses lugares são os lugares onde o Evangelho está e onde Deus vai alcançar pessoas que ainda não estão aqui ou ainda não estão em outras igrejas também. E Deus vai usar você, meu querido, minha querida. Deus vai me usar, vai usar você. A fé de verdade é vivida no lugar que nós estamos e não no lugar onde nós gostaríamos de estar. Não no lugar onde nós gostaríamos de estar. É exatamente isso que Atos 16 vai nos mostrar. O livro de Atos, nós estamos olhando nessa série de mensagens, que tipo de igreja queremos ser? Temos olhado do livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja primitiva, narrada por Lucas. E eu quero convidar você a olhar comigo para Atos 16. Eu vou ler alguns versículos aqui, peço a sua atenção, para que você não apenas leia esse texto comigo, mas que você deixe o Espírito Santo falar com você, para que de fato nós sejamos pastoreados aqui nessa manhã, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Aqui na NVI, você pode acompanhar comigo na sua versão de preferência, no seu smartphone, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim, Atos 16, a partir do verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal
diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Parece que o carcereiro faz algo ainda mais intenso para garantir a segurança, para garantir que esses dois, Paulo e Silas, ficassem de fato presos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Lembre-se, a vida de fé é vivida no lugar onde estamos e não no lugar onde gostaríamos de estar. A vida de fé é vivida no lugar onde você está trabalhando, se envolvendo no lazer, cuidando dos seus filhos, da sua família, já e agora. Eu queria destacar algumas coisas à luz desse texto, 4 coisas nessa manhã. A primeira delas é: o Evangelho se manifesta por meio da dor. O Evangelho precisamente se manifesta por meio da dor. O Evangelho necessariamente se manifesta por meio da dor. Se o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, e não meramente informação religiosa, precisa, irmãos e irmãs, se manifestar no meio da dor, nos ambientes difíceis. Se eu marcar uma conversa com você durante essa semana, se a gente for conversar, eu for perguntar para você as suas dificuldades, o trabalho, o seu casamento, sua relação com seus filhos, a sua relação com amigos, amigas, você vai, com certeza, abrir para mim questões difíceis que você tem enfrentado, ambientes que você gostaria que fossem diferentes. Na verdade, eu gostaria tanto que essa área da minha vida fosse diferente. E sim, nós devemos esperar que essas áreas sejam diferentes. O Evangelho pode transformar essas áreas. E vai transformar. Mas enquanto isso não acontece, o Evangelho se manifesta no meio da dor. Olha só. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Nos evangelhos especificamente, quando é relatado para nós algo que acontece de manhã, algo que acontece ao entardecer, algo que acontece à meia-noite, nunca é simplesmente uma informação a respeito das horas do dia. A ideia aqui não é simplesmente dizer para mim e para você que à meia-noite, pontualmente, aconteceu isso aqui. A ideia é dizer para mim e para você
que à meia-noite, quando tudo é absurdamente escuro, quando talvez a madrugada é gélida, quando as coisas vão de mal a pior, quando nós sabemos que vai demorar a amanhecer ainda. À meia-noite você sabe que está frio, você sabe que está escuro e você sabe que vai demorar a amanhecer. Vai amanhecer lá por cima, 6 horas, tem chão ainda, tem horas ainda de sofrimento e de escuridão. Lucas quer dizer para nós que o momento, o ambiente onde Paulo e Silas estão inseridos não é fácil. Eu li para vocês ali os versículos anteriores a essa história para mostrar que não foi algo ruim que eles fizeram e por esse motivo eles foram presos. Não, eles foram bênção na vida de uma moça que estava sendo escravizada, que estava sendo explorada por pessoas. Eles oram e a libertam em nome de Jesus de um espírito que aprisionava essa moça. Em função disso, eles foram levados à praça pública, foram confrontados e depois eles foram jogados na prisão, mas não sem antes serem severamente açoitados. Não é o melhor dia, a melhor noite da vida de Paulo e Silas. Eu já festejei muito a meia-noite. Tem um momento sempre legal, à meia-noite, que a gente festeja, que é na virada de ano, por exemplo. Você está com os amigos, com os familiares, você perde a noção do tempo, né? Você come gostoso, seus filhos estão brincando, as comidas são as melhores possíveis, e de repente você olha no relógio e fala, meu Deus, 4 da manhã, sim, amanhecemos. Como passou rápido, eu não vi. Não é disso que está falando aqui. Não é uma madrugada doce na história de Paulo e Silas. Eles estão feridos. Eles estão machucados. Eles estão emocionalmente abalados. Eles não estão 100%. Porém, no Evangelho se manifesta em meio à dor. Se você está vivendo dias difíceis no seu ambiente de trabalho, no seu casamento, na sua relação com seus amigos, com seus filhos, com seus pais, em alguma área da sua história, meu irmão e irmã, lembre-se de que o Evangelho está onde as pessoas estão. E se você está num ambiente onde tem pessoas e esse ambiente é caótico, ele é difícil, desafiador, com certeza, lembre-se de que o Evangelho se manifesta também lá, naquele ambiente. Olha o que acontece. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Você consegue imaginar? Meia-noite, ápice de um dia, de um momento difícil na história desses dois. Eles estão feridos, recentemente foram açoitados. Então eles começam a orar e a cantar. E não é uma canção só, não. Porque essas duas expressões, orando e cantando, estão no particípio que dá a entender uma ação contínua. Eles terminavam uma canção e emendavam com outra. Terminavam uma canção e emendavam com um corinho. Quem é que era a época dos corinhos? Eles emendavam com um hino antigo. Daqui a pouco uma música mais nova. Daqui a pouco uma música infantil. E eles iam conectando uma música a outra, uma música a outra. Peraí, mas o que está acontecendo? Eles acabaram de apanhar muito. Mas o Evangelho não se ausenta de quem sofre. A boa notícia de que o reino chegou acontece também, ou principalmente em meio à dor. Em meio à dor. Pense comigo, quando as circunstâncias da sua vida têm a ver com tempos escuros, com dor, com sofrimento. Quando as coisas não estão acontecendo conforme você previu. Pense comigo. Para onde o Evangelho vai? Para onde o Evangelho vai? Para onde as boas notícias de que o reino de Deus chegou vão quando você vive dias difíceis, onde tudo foge do controle? Paulo e Silas, eles estão vivendo dias terríveis. Eles estão doloridos. Eles estão talvez com fome e talvez com sono. Mas o Evangelho se manifesta. O Evangelho
pulsa. O Evangelho é o que mais aparece no momento mais difícil da história, mas não nenhum dos momentos mais difíceis da história deles. O Evangelho precisa se manifestar no meio da dor ou das circunstâncias adversas. O nosso raciocínio geralmente é outro, né? E eu estou passando por dias muito difíceis, Carlos. No casamento, a relação com meus filhos, no ambiente de trabalho. Quando isso aqui passar, aí eu vou ser uma bênção. Aí ninguém me segura. Aí eu vou falar de Jesus, aí eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar, vou frequentar a igreja, até quero me voluntariar para trabalhar no Kids. Irmãos, irmãs, no meio das circunstâncias adversas, Deus quer usar você. O Evangelho quer se manifestar, quer ser a coisa mais forte, mais intensa na sua história. Olha só, o Evangelho necessariamente precisa causar efeitos profundos em nós antes de qualquer influência que possamos gerar. O desejo do meu coração, a minha oração para a nossa comunidade local é que nós sejamos uma bênção para esse bairro, Rebouças, para as pessoas que estão próximas aqui, que elas, ainda que não venham fazer parte dessa igreja, que elas sejam impactadas pelo reino de Deus a partir dessa igreja, a partir das nossas histórias. Na vizinhança que você mora, o ambiente de trabalho onde você exerce suas atividades profissionais. Mas antes disso acontecer, antes do Ático ser uma igreja para o bem de Curitiba, o Evangelho necessariamente precisa causar efeitos profundos em nós. Gente, Paulo e Silas não estão fazendo graça, não. Não tem alguém ali com um smartphone, olha nós aqui louvando, orando em meio cárcere. Não tem rede social, não é isso que eles estão fazendo, não. O que está acontecendo ali é a expressão dos efeitos profundos do Evangelho em alguém. O Evangelho causa efeitos profundos, marcas profundas e visíveis em nós, mesmo em meio a dias difíceis. Eu quero desafiar você. Muitas vezes nós começamos a pensar em como nós podemos alcançar os amigos, como o familiar, o marido, a esposa, o amigo, o filho, o pai, que ainda não estão aqui, como eles poderão vir, ou como eles poderão conhecer a Jesus, de repente, em outra comunidade cristã. Antes de você pensar no seu amigo, antes de você pensar no seu familiar, no seu marido, na sua esposa, o Evangelho precisa causar efeitos profundos em você, marcar você profundamente, de maneira que nos dias difíceis do Evangelho avance, assim como apareceu na vida de Paulo e de Silas. Não espere a vida melhorar para se voltar a Deus. Não espere a vida melhorar. Cultive a presença de Deus em meio aos dias difíceis. Uma segunda coisa que eu queria observar, o Evangelho está onde as pessoas estão, e o testemunho sempre alcança quem está ao redor. E testemunho sempre alcança quem vive ao nosso redor, queira você ou não. Mas eu não quero, cara, eu não quero testemunhar, eu não quero falar de Jesus. Eu não quero nem que as pessoas saibam que eu sou discípulo ou discípula de Jesus. Eu quero dar uma notícia para você nesta manhã, de que isso não é opcional. As pessoas sabem em quem você acredita. E se o seu Deus não é Jesus, elas sabem também. Se você fala com elas sobre Jesus, elas sabem. Se você não fala e é um discípulo de Jesus, elas sabem. O testemunho sempre alcança, positivamente ou negativamente, ele sempre alcança quem está ao nosso redor. Olha só, eles estavam ali orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E a palavra aqui para ouviam, no grego, é uma expressão que tem a ver com ouvir com atenção, com prestar atenção deliberadamente. Eles não estavam simplesmente escutando, porque tem um blá 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 ali na cela ao lado. Tem um pessoal cantando ali sem parar, sem noção, orando e cantando. Que loucura. Não, eles estavam parados, prestando atenção
deliberadamente, intencionalmente. Por quê, irmãos e irmãs? Porque o testemunho sempre alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Seus vizinhos, eles estão sendo alcançados pela sua castidade. E eles estão conhecendo um Jesus que você lhes apresenta. Oremos para que esse Jesus seja de fato Jesus revelado nas Escrituras. Mas nós estamos apresentando alguém para eles. Você está apresentando um Jesus para os seus colegas de trabalho. Você tem vivido e desenhado um Jesus para eles. Que Deus nos abençoe para que de fato esse Jesus que temos compartilhado seja o Jesus revelado nas Escrituras. Lucas, ele está construindo uma imagem interessante aqui, irmãos. Há curiosidade, talvez há espanto, há observação na vida desses presos. Eles também não estão ali de férias, né? Eles não estão ali num resort, comendo bem, dormindo bem, sendo massageados, não. Eles estão presos também, já foram açoitados também, mal-humorados, com fome, com sono, com frio. As prisões romanas, elas eram conhecidas por serem úmidas. Nada está bem ali. Vocês estão prestando atenção em algo que está acontecendo. Pastor Ricardo Barbosa, sobre esse versículo especificamente, ele vai dizer: a nossa vida fala antes da mensagem. Nós lemos todo o texto, nós percebemos que há um momento onde Paulo e Silas, eles falam do Evangelho. Eles pregam a palavra, certo? Você pode observar isso, a gente vai chegar lá de novo. Mas aqui não há ainda isso. Não há pregação da palavra, não há exposição de quem Jesus é. Mas a vida de Paulo e de Silas já está falando, já está compartilhando, já está transmitindo algo, porque a nossa vida fala antes da nossa mensagem. Irmãos, eu acho que existe uma certa ingenuidade em nós muitas vezes, porque nós dizemos assim: bom, eu não sou muito extrovertido, então eu não gosto muito assim de falar da minha fé, eu não consigo, eu faço isso, eu faço do meu jeito, ou eu nem faço, deixo que outras pessoas façam, que tem mais jeito, mais extroversão e facilidade para conversar com outras pessoas. Sim, pessoas extrovertidas vão ter um pouquinho mais de facilidade, mas todos nós, extrovertidos ou introvertidos, que falam mais, que falam menos, tímidos ou não, todos nós temos uma mensagem. E a nossa vida está compartilhando esta mensagem. Eu quero desafiar você a continuar fazendo o que você está fazendo, porém, fazer isso de forma intencional. Porque o testemunho seu sempre alcança as pessoas que estão ao seu redor. E você pode fazer isso intencionalmente. Para que o Evangelho transforme a vida de outras pessoas, além das nossas. Além das nossas. A forma como vivemos em meio às dificuldades fala mais alto do que os discursos. As pessoas estão observando como você vive. As pessoas estão observando. E o dia que você menos esperar, alguém vai chegar para você e vai dizer: você é evangélico, né? Você é discípulo de Jesus. Você frequenta a igreja? E quando elas disserem isso, não é para saber se você é ou não, é para confirmar o que elas já sabem. Algo que o teu testemunho já tem falado para elas. Uma terceira coisa, irmãos, eu queria compartilhar com vocês aqui. Glória a Deus por isso. Deus age em lugares improváveis. Deus age em lugares improváveis, porque o Evangelho está onde as pessoas estão. Deus age em lugares improváveis. Eu tenho certeza de que você tem uma história, tem um relato para dizer de um momento onde Jesus falou com você num lugar improvável. Às vezes numa balada, às vezes num pub, você estava lá, do nada alguém chegou a conversar com você, ou você mesmo teve uma conversa com Deus, uma viagem, sozinho, sozinha.
São situações muito aleatórias, onde muitas vezes Deus fala conosco que a gente, meu Deus, eu não esperava que Deus falasse comigo neste momento. Mas Deus age. Deus age em lugares improváveis. O lugar onde você está trabalhando, o lugar onde você mora. Talvez você diga assim, eu moro, Carlos, do bairro tal, mas eu estou para mudar. Em breve vamos mudar. Eu não quero morar mais nesse bairro, eu quero morar no bairro X. Mas o bairro onde você ainda mora, antes de você se mudar, mais improvável que seja, Deus age neste lugar, a partir da sua vida. Olha o que o texto diz para a gente. Atos 16, verso 26. De repente. Essa expressão aqui é muito bonita, é a mesma expressão que está em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado. De repente. Não, é muito bom ser organizado. É muito bom nós termos planejamento na nossa igreja. Nós temos planejamento até dezembro, de que vai acontecer, de como as coisas vão acontecer. Porém, o agir de Deus acontece em ambientes inesperados. Deus age em ambientes inesperados, inapropriados e de repente. A expressão aqui, para de repente, tem a ver com algo que acontece de forma completamente inesperada, repentina. E o texto diz que houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Aí você fala assim, foi um terremoto natural. Não, porque imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se abriram também, se soltaram. Não é um terremoto natural. É algo que Deus está fazendo. O Espírito Santo de Deus age de forma inesperada nos lugares onde você menos espera, nos lugares onde você menos anseia que Ele age, inclusive. Se você pensar que Paulo e Silas eles estavam orando, louvando a Deus, não parece que eles estão esperando ali um terremoto para que eles saiam dali. Parece que eles estão louvando a Deus apesar das circunstâncias, não é verdade? E inesperadamente o Espírito Santo faz algo ali incrível. E é interessante que eles terão uma história para contar. Tiveram uma história para contar após esse acontecimento. Olha, uma vez nós estávamos presos, eu e Silas, e Paulo, e nós estávamos cantando e louvando, e as pessoas estavam ali prestando atenção, você precisava ver. Os outros presos estavam todos prestando atenção, e de repente o terremoto, todo aquele lugar tremeu, e as portas se abriram, e até as correntes que os prendiam ao tronco se soltaram. Só que essa história não é sobre o terremoto. Porque o Evangelho não está onde as coisas estão. O Evangelho não está onde a estrutura está. O Evangelho está onde as pessoas estão. Essa história é sobre um marceneiro, é sobre uma pessoa, é sobre uma família. O foco não é o milagre dos alicerces da prisão que terem sido abalados, é o encontro com o carcereiro. Olha só, o carcereiro acordou, ele estava cochilando, quem nunca? Só faça isso. Mas eu vou dar uma cochiladinha aqui, eles estão bem amarrados ali, então não tem como escapar. Ele acordou e vendo abertas as portas da prisão, desenvainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Olha só, gente, o que ele está fazendo aqui era esperado de um carcereiro que perdesse o cuidado com os seus presos. Se os presos tivessem fugido mesmo, os soldados romanos chegariam, a primeira coisa que eles fariam era decepar a cabeça desse carcereiro. Então ele sabia que isso ia acontecer. Então quando ele acorda e ele vê que as portas da prisão estão abertas, ele fala, eu tenho que fazer isso antes que faça comigo. Vai ser mais fácil e vai ser menos doloroso, porque eu não vou ser assaltado, eu não vou ser torturado antes de ser morto. Então, ele faz algo pensando que os presos haviam fugido, mas o texto diz que Paulo grita e diz, não façam isso, não faça isso. Estamos todos aqui, não apenas Paulo e Silas, que estavam louvando e orando a Deus continuamente, os outros também.
Os outros que estavam prestando atenção ali na conversa, na oração, nos louvores de Paulo e Silas, eles também ficaram. O texto não explica por quê, mas é algo inacreditável. Então, o carcereiro leva Paulo e Silas para fora e pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha só, Rick. O que devo fazer para ser salvo? Eu quero que você olhe para essa pergunta que o carcereiro faz para Paulo e para Silas, e é essa pergunta que os seus amigos fazem para você. É essa pergunta que os seus colegas de trabalho têm feito para você talvez há décadas. É essa pergunta que os seus familiares que ainda não conhecem Jesus têm feito para você. Só que eles perguntam de uma forma diferente. Eles perguntam: por que você é crente? Como é que você acredita em Deus? Por que você frequenta uma igreja todos os domingos? Como é que você consegue contribuir financeiramente para uma igreja? Você é maluco? Entrar na sua mente também? O que eles estão perguntando para você é: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ter essa paz que vocês têm em meio às circunstâncias adversas? O bairro onde você mora, o lugar onde você trabalha e desenvolve lazer, é exatamente onde Deus está agindo na cidade de Curitiba. Se você tivesse um óculos que mostrasse o que Deus está fazendo aqui na cidade de Curitiba, que desse para você uma visão especial, porque Deus está fazendo algo especificamente. Se você olhar lá em João 5, você vai perceber que Jesus ele cura um paralítico, né, o ex-coxo do tanque de Betesda, e você percebe depois, quando Jesus está respondendo aos religiosos, Jesus diz assim: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, meu pai trabalha até hoje, por isso eu também trabalho. Parece que há coisas que o pai está fazendo e coisas que o pai não está fazendo. E Jesus, ele sabe muito bem o que o pai está fazendo e ele participa do que o pai está fazendo. Se você tivesse um óculos hoje, especial, para você enxergar o que o pai está fazendo, sabe o que você veria? A igreja de Cristo. Você veria gente pecadora, exatamente como nós, indo e vindo, dando a mão para quem precisa, abraçando quem precisa, falando de Jesus para quem não o conhece. Mas espera aí, eu não estou vendo anjos, eu não estou vendo o próprio Jesus, não, eu estou vendo a igreja, eu estou vendo gente pecadora, gente falha, gente limitada, eu estou vendo exatamente como eu via antes, sem os óculos. É isso. O bairro onde você mora, o lugar onde você trabalha, desenvolve lazer, é exatamente onde Deus está agindo na cidade de Curitiba a partir de você. É o que Ele está fazendo. Deixe Ele fazer. Deixe o Evangelho se manifestar inesperadamente na vida dessas pessoas, a partir do seu jeito, de como Deus criou você para viver. Deus age em lugares improváveis. O lugar onde você mora e é visto como difícil e complicado, Deus age em lugares improváveis. O lugar onde você trabalha, tem pessoas que ridicularizam a fé em Jesus e fomenta comportamentos inadequados à luz do Evangelho, Deus age em lugares improváveis. Seus amigos do futebol, da academia, da universidade, o pai dos filhos, dos amigos dos seus filhos, zombam dos valores do reino de Deus em sua vida, lembre-se de que o Evangelho acontece em lugares improváveis. Deus age nesses lugares. E por último, irmãos, o Evangelho ele chega na vida das pessoas de forma simples e direta. Nós complicamos, Deus simplifica. O Evangelho acontece de forma simples, olha só. Paulo e Silas responderam. A pergunta é: o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí eles responderam, vocês têm teologia sistemática aí? Eles responderam assim: olha, faz o seguinte, leia a Bíblia de capa a capa, depois de 6 meses você nos procura, faça um curso de teologia, frequenta uma igreja 2 anos, seja membro, tem uma contribuição, é isso que eles falam? Olha o que eles respondem: creio
no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Irmãos, a mensagem do Evangelho não é complicada, ela é profunda, mas ela é acessível. Ela é absurdamente transformadora, mas ela é incrivelmente simples. Se quer ser salvo, creia no Senhor Jesus. E tem algo que está implícito aqui, que é o seguinte: a palavra aqui Senhor não é pronome de tratamento. Não é como eu me dirigindo ao pastor Jaime e eu digo assim: pastor Jaime, o senhor está bem? Isso aí é respeito que eu aprendi em casa, conversando com uma pessoa mais experiente do que eu. Não é isso que está acontecendo aqui. A palavra aqui é creia no Kyrios Jesus, o Senhor, no sentido de dono. Submeta a sua vida a Jesus e serão salvos você e os de sua casa. O carcereiro não está sendo convidado a acreditar em alguém. O carcereiro está sendo convidado a submeter a vida dele ao senhorio de outro senhor. Não mais ao senhor do Império Romano, agora ao Senhor Jesus. O carcereiro está sendo desafiado a reordenar, reorganizar toda a sua história em torno do senhorio de Jesus Cristo. E então, agora, somente agora, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. O testemunho dele já falou antes, agora estão tendo a oportunidade de concatenadamente explicar a mensagem de Jesus. E naquela mesma hora da noite, gente, que horas aconteceu isso? Meia-noite começou a confusão. Mas que horas isso aqui aconteceu? Na mesma hora da noite. Não é lugar adequado, não é horário adequado. Que o evangelho que Deus faz, ele faz quando ele quer fazer. O carcereiro lavou as feridas deles, que eles estavam machucados. Eles não estavam 100%. E em seguida, ele, o carcereiro, e todos os seus foram batizados. Todos os seus foram batizados. Por quê, gente? Não tem a ver com crença. Não tem a ver com crença. Mas quem disse que os da casa do carcereiro também queriam se batizar? Não tem a ver com crença. Não tem a ver com uma informação. Tem a ver agora toda essa família. Toda essa família, ela vai se submeter, ela vai ter uma vida agora sob um novo ritmo. Os ritmos da graça de Jesus. E tudo isso a partir de uma frase muito simples: creia no Senhor Jesus, e você e sua casa serão salvos. Irmãos, nós queremos ser uma igreja simples. E eu vou concluir lembrando você o tipo de igreja que nós queremos ser. Nós queremos ser uma igreja simples. Uma igreja onde o evangelho, a partir de nós, está onde as pessoas estão. E quando isso acontece, não tem saída, não tem uma outra opção. Sabe o que acontece quando nós vivemos o evangelho de forma simples e as pessoas nos observam e elas veem Jesus em nós, o evangelho as transforma? Quando isso acontece, inicia-se uma caminhada nova. Pessoas são trazidas para serem batizadas. Passa-se a haver vida, a existir vida ao redor da mesa. Olha só. Então os levou para sua casa. Então o carcereiro, nós não sabemos nem o nome desse homem. Esse carcereiro os leva para sua casa. Ele lhes serve uma refeição. Olha que legal. O que será que eles comeram? Imaginou o cheiro da comida sendo preparada, eles sentados ali à mesa, eles esperando. E todos de sua casa se alegraram muito, porque eles criam em Deus. Quando o evangelho é real, preste atenção nisso, irmãos e irmãs, quando o evangelho é real, nos lugares onde estamos inseridos, sejam eles quais forem, novos membros são acrescidos à mesa da família, sob a perspectiva de visível alegria. A mesa da família não significa a mesa dessa igreja local aqui, tá? Você pode ser bênção na vida de um colega seu de trabalho e ele vai procurar a igreja mais próxima da casa dele. Glória a Deus por isso. O que não pode acontecer, irmãos, é o evangelho não estar onde nós estamos.
é a partilha de Jesus não acontecer onde você trabalha. É a intencionalidade na partilha do Evangelho não existir em nós que fomos alcançados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quando o Evangelho é real nos lugares onde você está, essas pessoas vão vir e vão encontrar um lugar à mesa. E nós vamos olhar uns para os outros e veremos perceptível alegria. Amém? A alegria relatada no texto significa uma demonstração de alegria visível, profunda, e essa alegria só Jesus pode gerar. Para a gente levar para os nossos lares, para a gente pensar no tipo de igreja que nós queremos ser, à luz do texto. Preste atenção. Não espere um momento melhor. Fale com Deus no meio do que você está vivendo hoje. Não espere o momento adequado, não espere o momento perfeito. Fale com Deus, louve a Deus, ore a Deus, como Paulo e Silas fizeram na prisão, exatamente onde você está. Deixe com que as marcas do Evangelho transpareçam naquilo que você faz, naquilo que você vive. Ainda, existem pessoas que estão olhando atentamente para a sua vida. Viva de um jeito que aponte para Jesus. Você tem vizinhos, tem colegas de trabalho que estão ansiando o momento que você vai convidá-los para um café. Eles estão ansiando pelo momento que vocês vão convidá-los para um papo, onde vocês vão compartilhar não um pão qualquer, não comida qualquer, onde vocês vão compartilhar de Jesus, o pão da vida que mata a fome e sede eternamente. Eles estão esperando, eles estão ansiando atentamente pelo dia que isso vai acontecer. Mesmo os curitibanos. Não despreze o lugar onde você está, irmão e irmã. Pode ser exatamente aí que Deus quer me usar. Não despreze. É provisório, você vai ficar lá por tempo. Não despreze. Paulo e Silas não ficariam a vida inteira na prisão. E Deus usou para transformar a vida não de um carcereiro, mas de toda uma família naquele contexto provisório. Não despreze o lugar onde você está. Não complique. Às vezes tudo começa com uma conversa assim: tu sofre Jesus. Não complique. Simplifique. Crer no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Paulo e Silas não conhecem nada sobre esse carcereiro. Paulo poderia ter dito assim: olha, você tem que crer em Jesus, mas você não pode ser carcereiro, mas você não pode mais prender discípulos de Jesus. Você agora tem que mudar. Você tem que viver uma vida. Você não pode se parecer como os romanos, como você se parece. Não há menção alguma sobre o que ele precisa fazer, a não ser crer em Jesus. Meu irmão, minha irmã, não complique. Jesus não complicou, não seja você que vai complicar a chegada de alguém até Cristo, a partir de perspectivas religiosas. Por último, irmãos, Jesus foi até o lugar mais difícil de todos, a cruz, para nos encontrar exatamente onde estávamos. No fundo, a história de Paulo e Silas, isso que a gente vê aqui, não começa com eles, começa com Jesus. Jesus também foi preso. Jesus também foi açoitado, torturado, sofreu injustamente. Jesus foi colocado em um lugar de dor e de rejeição, mas diferente de Paulo e de Silas, Jesus não foi liberto da cruz. Ele precisava passar pela cruz, para que hoje eu e você, alcançados pela graça, mesmo em meio à dor, fôssemos enviados. Para que eu e você
fôssemos enviados não mais para viver nos ambientes ideais de nossos sonhos utópicos, mas para que nós possamos estar presentes exatamente onde as pessoas estão, para que o Evangelho as transforme, para que haja essa alegria que houve na mesa do carcereiro em mais meses. Casamentos acabam diariamente, centenas de casamentos acabam no nosso país. Família se degladia. Filhos se levantam contra pais, pais contra filhos. E a única chance dessas mesas encontrarem alegria é em Jesus. E esse Jesus nós temos para compartilhar. Vamos orar? Deus de graça, nós queremos ser uma comunidade de discípulos e discípulas do Senhor, que, alcançados pelo Evangelho, alcançados pela notícia de que o reino de Deus chegou, de que o amor de Deus foi maior do que tudo, nós queremos viver este Evangelho para que outros carcereiros tenham suas vidas, suas famílias transformadas, para que outras mesas se alegrem com o pão da vida, com a água que mata a sede para sempre. Jesus, por favor, não permita que nós nos contentemos com uma espiritualidade patente. Livra-nos disso, Pai. Livra-nos, Deus, dessa espiritualidade intramuros. Livra-nos, Senhor, desse relacionamento com o Senhor que tem a ver só com a gente mesmo. Por favor, Deus, enche-nos do seu Espírito e envia-nos, não para os lugares ideais dos nossos sonhos, para as conversas ideais, para os relacionamentos ideais, utópicos, mas para as conversas reais, com gente imperfeita, que precisa desesperadamente do Senhor. Envia-nos, Pai, para a glória do Senhor e para o bem da nossa cidade. Em nome de Jesus.